Boa noite para você, viu? Deus te abençoe. Irmãos, então a gente vai começar hoje a trabalhar no capítulo 7. Eu achei o capítulo 7 um pouco extenso para a gente trabalhar aí dentro dos nossos 45 minutos, não é? Então a gente vai dividir mais uma vez o capítulo 7 em duas partes, tendo em vista a importância do assunto tratado. Então, na primeira parte, a gente vai fundamentar biblicamente o tema, e aí na segunda parte, né, daqui a 15 dias, a gente vai para a parte que é mais prática, que trata de como nós aplicamos isso na criação dos nossos filhos. Se a gente fosse fazer tudo hoje, ia ficar muito corrido e a gente não ia aproveitar nem uma parte, nem a outra, tá bom? Então eu preferi dividir em duas partes, e aí fica menos corrido, menos maçante, e a gente também aproveita melhor o tema, tá bom? Então a gente vai falar hoje, no capítulo 7 do livro Instruindo o Coração da Criança, sobre a autoridade no plano de Deus. Então, este é o tema do capítulo 7, a autoridade no plano de Deus, tá bom? Então, esse é um tema muito importante, né? É lógico que nós estamos falando principalmente da autoridade que Deus confiou a nós como pais, autoridade sobre os nossos filhos, né? Então, este tema, ele é fundamental quando a gente pensa, lógico, na criação de filhos, não é? Então, para a gente começar, a atitude de introdução, eu queria que você pensasse comigo no que vem na nossa mente, ou que vem na sua mente, quando a gente ouve a palavra autoridade, né? Muitas vezes a palavra autoridade, ela vem carregada de conotação negativa, não é? Principalmente nos nossos dias, onde as instituições de autoridade, não é, que gozavam de alguma autoridade, que tinham algum crédito, instituições históricas, todas elas estão em descrédito ou todas elas são colocadas à prova, não é? O mundo em que nós vivemos não reconhece o valor e o papel da autoridade em nenhum sentido. Então, é por isso que nós normalmente associamos a palavra autoridade com algo negativo. Não é a conotação que vem à nossa mente quando a palavra autoridade surge, normalmente ela é negativa. Não é? Nós normalmente pensamos em alguém que governa porque não se pode resistir à sua autoridade. Alguém que governa a partir de termos ditatoriais, né, impondo a sua autoridade. Normalmente é assim que nós pensamos, ou normalmente esta é a primeira impressão que temos, ou o primeiro sentimento que sentimos quando ouvimos a palavra autoridade, não é? Pode ser também que, influenciados pela nossa democracia ou pela realidade do Ocidente, não é? Nós entendamos que a autoridade ela vem a partir de alguém que recebeu prerrogativas do povo para governar. É possível que pensemos na autoridade dessa forma também, a partir de uma noção representativa, né? Alguém que recebeu prerrogativa, alguém que recebeu a autoridade do povo, a prerrogativa do povo para governar. Agora, o que a gente precisa entender é que, biblicamente, conforme as Escrituras, a partir das Escrituras, é bom e apropriado que algumas pessoas estejam em posição de autoridade e outras estejam sujeitas à autoridade. Então, biblicamente, a noção de hierarquia, autoridade e liderado,
não é? A noção de autoridade e de submissão. Tudo isso funciona muito bem a partir das Escrituras. É bom e apropriado que algumas pessoas estejam em posição de autoridade e outras estejam sujeitas à autoridade, certo? Então, quando nós entendemos isso, nós precisamos entender que isso surge a partir de uma estrutura descrita, colocada para nós a partir das Escrituras, não é? É a própria Escritura quem nos apresenta a noção de autoridade, submissão, autoridade e sujeição, não é? E nós vamos ver isso a partir do fato de que nas Escrituras Deus ele revela a si mesmo como aquele que é o Criador de todas as coisas, e que quando cria todas as coisas, ele estrutura todas as coisas a partir de uma estrutura de relacionamentos que podem ser verticais e horizontais, tá bom? Então, quando Deus cria todas as coisas, ele cria todas as coisas a fim de que todas as coisas tivessem uma ordem peculiar, uma estrutura peculiar, uma estrutura fundamental, não é? Distinta, não é? Então, quando a gente pensa na criação, existe um plano para os relacionamentos que as criaturas de Deus mantêm com Ele mesmo e uns com os outros, certo? E esses relacionamentos, eles podem ser chamados de horizontais e verticais. Há nos nossos dias uma ênfase na igualdade entre as pessoas, e se a gente for fazer um desenho para ilustrar isso, normalmente nós colocaríamos as pessoas numa linha horizontal, umas em relação às outras, certo? Então nós entendemos que as pessoas são iguais, e quando elas se relacionam umas com as outras, esse relacionamento acontece num nível horizontal, não é? Mas quando a gente olha para a criação, para como Deus a criou, não é? E vemos a estrutura que o próprio Deus estabeleceu, nós vamos ver que existe hierarquia, onde umas pessoas cuidam de outras pessoas. Nós percebemos que há, então, uma estrutura que é a estrutura que nos remete a relacionamentos que são verticais e não só horizontais. Porque se umas pessoas cuidam das outras, então há, na estrutura criada por Deus, não é? Há também entre os homens, entre as pessoas, uma relação que seja vertical e não horizontal. Assim como há um relacionamento, por exemplo, de verticalidade entre Deus e os homens, entre os anjos e os homens, entre os seres humanos e as demais criaturas, há também relacionamentos verticais entre os seres humanos. Certo? Quando a gente pensa na estrutura da criação, nós vamos ver que Deus se relaciona conosco de cima para baixo. Ele está acima de nós. Nós vamos ver que acima de nós também estão os anjos. E nós vamos ver que nós, seres humanos, estamos acima das demais criaturas, não é? Dos animais, não é? Nós estamos acima dessas criaturas, porque o próprio Deus estabeleceu dessa forma. Mas essa verticalidade nos relacionamentos também se dá entre os homens. Há uma relação de hierarquia, uma relação vertical entre homens semelhantes a Deus, não é? Entre homens que são semelhantes.
entre iguais. Há, de fato, verticalidade nesses relacionamentos também, assim como há entre nós e Deus, entre os anjos e nós, entre nós e as criaturas irracionais, digamos assim, não é? Então, vamos pensar um pouquinho aqui na hierarquia da criação, certo? Vamos pensar na maneira como Deus criou todas as coisas e em como ele imprimiu uma relação de hierarquia na criação, tá bom? Então, quero que você abra sua Bíblia lá no Salmo 8. Salmo 8, a partir do versículo 1. O Salmo 8, a partir do versículo 1. E a gente vai ler até o versículo 4, tá bom? Então diz assim, olha: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Esse aqui é um salmo de Davi. É lógico que esse salmo tem implicações messiânicas, é lógico que ele aponta para Jesus, mas num primeiro momento, esse salmo quer estabelecer também distinção precisa entre nós e Deus, entre a criatura e o Criador. Ele estabelece aqui uma distinção fundamental entre aquele que é desde a eternidade, e nós, suas criaturas. Então, o lugar da humanidade é abaixo de Deus. Ele olha para nós de cima para baixo. Não é? Há uma distinção fundamental entre nós e Deus. Nós fomos criados, e porque fomos criados por Ele, pertencemos a Ele, devemos tudo o que somos a Ele, existimos nele, o nosso sentido vem dele, não é? E num outro sentido, pode-se dizer também que o fato de sermos criaturas de Deus aponta para o fato de que ele é quem cuida de nós. Na Bíblia, a relação de autoridade também é uma relação de cuidado. Aquele que exerce autoridade, biblicamente, é também aquele que cuida de quem ele exerce a autoridade. Então, quando a gente pensa entre nós e Deus, nós chegamos à conclusão de que no relacionamento do homem com Deus há uma distinção fundamental, onde Deus é totalmente outro, diferente de nós, e governa sobre nós. Ele é autoridade e nós devemos submissão a ele. Ele é autoridade e ele cuida de nós. Mas há um outro nível de autoridade na estrutura que Deus estabeleceu para a criação. E é aquele nível que se dá entre nós e os anjos, certo? Entre os anjos e a humanidade, não é? As pessoas, os seres humanos, também estão debaixo de uma categoria de criaturas celestiais, certo? Criaturas celestiais que vivem constantemente na presença de Deus. Biblicamente, os anjos são mensageiros de Deus que cuidam do seu povo, não é? O autor da carta escrita aos Hebreus vai nos dizer que os anjos são espíritos ministradores enviados pelo próprio Deus para cuidar do seu povo, não é? O Salmo 91, os versículos 11 e 12, vai nos falar disso também. Então, neste sentido, os anjos têm autoridade sobre nós, no sentido de que eles cuidam de nós,
não é? No sentido de que eles são enviados por Deus para, com poder, com as capacidades que lhes foram dadas, cuidarem de nós. Então, existe uma hierarquia nesse relacionamento dos homens com os anjos. Mas há um outro nível de relacionamento hierárquico também, não é? De autoridade, que é aquele que se dá entre a humanidade e o resto da criação. E a criação, digamos assim, terrena. E aí o Salmo 8, versículos 6, 7 e 8, vai nos falar disso. Então diz assim, olha, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Então, há diante de nós aqui um princípio bíblico muito importante, não é? Nós, normalmente, dizemos que somos a imagem de Deus, porque, em alguns aspectos, nós nos parecemos com Deus, não é? E, normalmente, os aspectos ressaltados são intelecto, noção de certo e errado, senso de justiça, nós temos afeições, nós nos relacionamos uns com os outros, e de fato, nesse sentido, nós somos parecidos com Deus, e isso se dá porque somos a imagem de Deus. Mas há um outro aspecto da imagem de Deus em nós. Deus nos criou a sua imagem para que fôssemos representantes dele aqui na Terra. E sendo representantes dele aqui na Terra, nós deveríamos governar sobre a criação, não é? Assim como Deus governa todas as coisas, o homem, sendo a sua imagem, conforme a sua semelhança, deveria governar sobre a criação. É como se o homem fosse, e não é? Uma espécie de vice-regente de Deus da criação, não é? Então, nesse sentido, a criação foi dada ao homem para que ele pudesse dominar sobre ela, para que ele pudesse sujeitar a criação, para que ele pudesse lançar a mão da criação, exercendo domínio, governo, autoridade. Portanto, a gente precisa dizer que, enquanto imagem de Deus, o homem, não é? Ele foi designado para cuidar da criação. Isso quer dizer que o seu governo deve ser exercido sobre os animais, sobre o restante da criação, porque deve, de fato, ser um espelho daquilo que Deus é sobre todo o universo, não é? Então, da mesma forma, o homem, sendo a imagem de Deus, tendo como vocação o governo sobre o resto da criação, assim como Deus cuida de todas as coisas, o homem deve cuidar também de uma maneira apropriada da criação. Certo? Então, o cuidado do homem em relação à criação deve ser um cuidado que jamais deve resultar em crueldade. Deve ser um cuidado que não pode ser descuidado, que não possa gerar destruição. Normalmente é isso que acontece, não é? Porque com a queda, com a entrada do pecado no mundo, o homem deixou de glorificar a Deus cuidando da criação que Deus lhe dera, não é? Então, normalmente não é o que acontece. Quando o homem cuida mal da criação, ele peca, não é? Entretanto, o mandato permanece. Nós devemos cuidar da criação com cuidado, com amor, com a noção de que fazemos isso porque fomos incumbidos disso pelo próprio Deus, não é? Então, a gente precisa pensar no relacionamento da humanidade com a criação terrena. Mas há um outro nível de relacionamentos hierárquicos, não é? E a gente pode dizer que há, de fato,
na estrutura que o próprio Deus criou, e hierarquia nos relacionamentos entre as pessoas. Há hierarquia nos relacionamentos entre as pessoas. Há, de fato, verticalidade nos relacionamentos humanos. E nós vamos falar disso agora. Então, para a gente começar a falar disso, preste atenção, nós não podemos ensinar nossos filhos a se submeterem às autoridades se não entendermos a estrutura vertical em que as pessoas iguais se colocam de boa vontade e sob autoridade. Nós precisamos entender esta relação, entender que há hierarquia, entender que esta hierarquia precisa ser assimilada de boa vontade, debaixo da autoridade de Deus. Quando nós entendemos isso, é que nós, então, temos condição de ensinar os nossos filhos a se submeter às autoridades, inclusive a nós. Tá bom? Então, em primeiro lugar, em termos de dignidade e significado, os relacionamentos humanos são horizontais e ponto final. Todos nós somos criados à imagem de Deus, certo? Todos nós recebemos do próprio Deus a incumbência de dominar sobre a criação. Em relação à graça de Deus, por exemplo, também da mesma forma, porque o próprio Deus, quando envia Jesus, não faz acepção de pessoas. Ele não morre por um grupo específico de pessoas com determinadas características. Ele morre por gente de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação. Ele morre por homens e mulheres, por gregos e bárbaros. Não é isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer no capítulo 3 de Gálatas? Então, nesse sentido, todos somos iguais. Portanto, em termos de dignidade, em termos de significado, os relacionamentos humanos são horizontais e não verticais. Entretanto, Deus estabeleceu esferas de autoridade e de responsabilidade para a humanidade. Tá bom? Então, existem, apesar de sermos iguais, existem esferas de autoridade e de responsabilidade para a humanidade. De acordo com a mentalidade moderna, só há, em relação às autoridades, rebelião ou servidão. E será que isso é de fato? Será que é assim? Será que não há outro nível de submissão à autoridade? Será que só há ou rebelião ou servidão? De acordo com as Escrituras, a submissão, ela é dignificante, ela é nobre. Ela não é servil e tola. Ela é, de fato, algo que dignifica quem submete, que enobrece aquele que submete. De acordo com as Escrituras, submissão é desfrutar a força de servir a Deus por servir as autoridades que ele mesmo instituiu. Então, quem serve às autoridades, quem se submete às autoridades, se submete e serve ao próprio Deus, porque é o próprio Deus quem estabelece as autoridades. Na estrutura da criação, as esferas de responsabilidade e autoridade colocadas por Deus, elas servem para, de alguma forma, apontar para a autoridade máxima que é o próprio Deus. Então, quando nós nos submetemos à autoridade instituída por Deus, nós nos submetemos ao próprio Deus. Portanto, a submissão, ela é dignificante e nobre, não é? E aí vamos pensar um pouquinho aqui nas relações de hierarquia ou nas relações verticais que existem entre os homens. A primeira que a gente vai mencionar é aquela que se dá nas autoridades locais de trabalho,
não é? Ou nas autoridades no local de trabalho, não é? Por exemplo, aqueles que estão em posição de autoridade, conforme as Escrituras, têm a responsabilidade de cuidar dos que trabalham para eles. Abrir lá em Colossenses capítulo 4, versículo 1. Colossenses capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratais os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então veja aqui, a autoridade máxima dizendo que, sendo autoridade aqui na terra, instituído por ele, não é? Os senhores deveriam cuidar daqueles que trabalham para eles, né? Tratá-los de maneira equânime, aqui, com equidade, né? Com justiça, não é? Sendo assim, de fato, alguém que imita Deus quando é autoridade sobre nós. Não é? Então, aqueles que estão em posição de autoridade têm a responsabilidade de cuidar dos que trabalham para eles. Então, isso é bíblico. Aqueles que estão sujeitos às autoridades, eles têm a responsabilidade de colaborar com seus patrões. Colossenses 3, 22. Então, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então, nós servimos aos nossos patrões, aqueles que nos empregam, aqueles que são autoridades sobre nós nas relações de trabalho, assim como nós nos submetemos ao Senhor, dando o nosso melhor, trabalhando da melhor maneira possível, não sendo indolentes, não é? Não fazendo o corpo mole, fazendo o trabalho da melhor maneira possível, de uma maneira que de fato glorifique a Deus. Agora prestem atenção, submissão não significa inferioridade. Não é? Significa apenas diferença nos papéis e na esfera de responsabilidade. Preste atenção, gente, é estrutural. Deus não nos criou diferentes. Deus nos colocou em posições diferentes. É estrutural. Preste atenção como isso fica evidente nas palavras de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 6, de 1 e 2. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, e o Senhor aqui em letra minúscula, porque é o Senhor aqui na terra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Versículo 2. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda essas coisas. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele coloca, principalmente quando há uma relação entre crentes, ele coloca esses dois no mesmo nível. Eles são irmãos na fé, eles são submissos ao mesmo Senhor, mas no nível dos relacionamentos humanos, eles pertencem a esferas diferentes, principalmente no que diz respeito ao local de trabalho. Existe também aquilo que nós chamamos de autoridades na igreja, não é? E a Bíblia, ela coloca, por exemplo, que presbíteros e diáconos são aquilo que nós devemos reconhecer como oficiais numa igreja. São ofícios designados para a liderança na igreja. Não é? É lógico que presbíteros e diáconos exercem essa liderança de maneiras diferentes, não é? Deus, por exemplo, deu à igreja presbíteros
que podem ser chamados de pastores ou de bispos, não é? Conforme o texto que você escolher nas Escrituras. Ele deu a estes homens a função de dirigir as tarefas da igreja. Em relação aos diáconos, da mesma forma, mas de uma outra perspectiva. Os diáconos fazem o trabalho para que os presbíteros tenham condição de conduzir a igreja no que diz respeito às suas necessidades espirituais. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, não é? Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo a Timóteo que o presbítero, e Timóteo era um deles, ele deveria ser honrado na igreja, porque ele havia sido chamado para presidir e para nutrir, dirigir, guiar a igreja no ensino das Escrituras. Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, aqui o autor desta epístola dizendo a quem ele escreve que estes deveriam se submeter de forma espontânea e alegre aos líderes na igreja, porque estes eram aqueles que se afadigavam, que velavam, que zelavam pelo rebanho, pelo povo de Deus. Então, há, de fato, aqui uma outra relação vertical entre as relações humanas, e ela se dá dentro da igreja. Mas há ainda uma outra, não é? Nós podemos chamar de as autoridades no governo, a verticalidade também, quando nós pensamos nos relacionamentos que envolvem autoridades governamentais. A Bíblia vai nos dizer que as autoridades civis são servas de Deus e exercem a autoridade que Deus lhes concedeu. Então, Romanos 13. Romanos 13, de 1 a 4. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, o apóstolo Paulo aqui ele é muito direto, não é? Quando ele determina para os seus primeiros leitores que as autoridades, elas sendo instituídas por Deus, tendo sido instituídas por Deus, elas devem ser obedecidas, e quem não obedece a essas autoridades não obedece ao próprio Deus, não é? Então, as autoridades civis, elas promulgam leis, elas defendem os cidadãos,
elas estabelecem impostos, elas punem os malfeitores, elas premiam aqueles que fazem o bem, e assim elas o fazem porque foram instituídas pelo próprio Deus. É lógico que existem más autoridades, é lógico que existem pessoas que, de forma alguma, sendo autoridades, promovem o bem e punem o mal. Mas aí nós precisamos entender que Deus tem os seus propósitos e ele governa os governantes das nações conforme ele bem quer, a fim de que os seus propósitos sejam estabelecidos, tá bom? Mas nós estamos falando aqui do papel das autoridades instituído pelo próprio Deus. Pedro vai nos dizer que nós devemos nos sujeitar a toda instituição humana por causa do Senhor. 1 de Pedro 2, 13 e 14. Então, por causa do Senhor, devemos nos sujeitar ou devemos nos submeter a toda instituição humana, tá bom? Mas existe um outro nível de hierarquia nos relacionamentos humanos e ela se dá no lar. E aqui nós chegamos no assunto principal do livro, né? Nós estamos falando aqui das autoridades que se dão no nível do lar, do relacionamento no lar. Então, os homens devem prover uma liderança amorosa e dar a sua vida pela sua esposa. Nós vamos ver isso no capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 25 até o versículo 33. Então, Deus fez o homem para liderar a sua esposa, providenciando para ela todas as coisas, conduzindo a sua esposa espiritualmente, protegendo a sua esposa das ameaças e assim por diante, não é? Aquilo que Cristo é para a igreja, o homem deve ser para a sua esposa. Então, nesse sentido, ele lidera o lar. E aí a Bíblia vai dizer que as esposas devem acatar e seguir a liderança do seu marido. Efésios capítulo 5, 22, 23 e 24. Então, como é que as esposas amam seus maridos? Respeitando e submetendo-se a eles, não é? E os filhos, nessa dinâmica vertical dos relacionamentos familiares. Os filhos devem honrar e obedecer aos pais. O texto é claro, né? Paulo vai citar Êxodo capítulo 20, versículo 12, se não me engano, em Efésios capítulo 1, dizendo: filhos, obedeçam aos vossos pais, porque isso é grato diante de Deus, porque isso é louvável diante de Deus. E não se esqueçam, este é o primeiro mandamento com promessa, o apóstolo Paulo vai dizer, não é? O apóstolo Paulo cita, então, o texto: honrem pai e mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra, os dias que o Senhor tem vos dado. O apóstolo Paulo vai dizer. Então, há de fato estabelecido pelo próprio Deus uma hierarquia, uma verticalidade no relacionamento entre pai e filho, entre pais e filhos, entre pai, mãe e filhos, certo? Os filhos devem honrar e obedecer aos seus pais, devem honrar e se submeterem aos seus pais, certo? E aí, pensando nisso, pensando na hierarquia, no relacionamento entre pais e filhos, nós estamos chegando já aqui ao final do nosso estudo. Então, a gente precisa entender, meus irmãos, que é agradável e conveniente que os pais liderem os seus filhos. Então, isso aqui é importantíssimo. É agradável e conveniente que os pais liderem os seus filhos e os filhos se submetam aos seus pais. Deus estabeleceu uma relação hierárquica
Deus estabeleceu uma estrutura. E essa estrutura, ela remete a toda a estrutura, não é? E ela remete, inclusive, à autoridade que Deus exerce sobre todas as coisas. Então, é bom e agradável, é conveniente e saudável que os pais liderem sobre os seus filhos e os filhos se submetam aos seus pais. Queridos irmãos, isso é verdade, isto é uma verdade inquestionável, inconfundível nas Escrituras. Não há psicólogo que possa dizer ao contrário, não há doutrina humana que possa dizer ao contrário. Anular isso, distorcer isso, é, em última análise, distorcer a autoridade de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre nós. Então, é importante que nós percebamos isso. Os nossos filhos não estão no mesmo nível que nós, no que diz respeito às esferas estabelecidas por Deus. Eles são a imagem de Deus, eles são igualmente dignos diante de Deus, mas eles foram colocados na nossa vida debaixo de uma outra esfera, que é a esfera da submissão, certo? Então, a instrução que nós damos aos nossos filhos a respeito dos sistemas de autoridade que Deus criou formará o modo de pensar deles a respeito do conceito exato de autoridade. Então, a maneira como nós ensinamos aos nossos filhos toda a noção de autoridade que existe, que nós, inclusive, já mencionamos aqui, inclusive a autoridade que nós devemos exercer sobre eles. A maneira como nós ensinamos isso aos nossos filhos vai moldar a noção que eles vão ter de autoridade, inclusive a noção que eles vão ter da autoridade de Deus. Inclusive a noção que eles vão ter da maneira como eles devem se submeter à autoridade de Deus. Então, prestem atenção. Não é treinar as crianças a simplesmente obedecer. É muito mais do que isso. Nós não queremos robôs, nós não queremos ratinhos de laboratório que aprendem a fazer o que nós queremos que eles façam a partir de estímulos, a partir de cheiros. Nós não queremos que eles sejam para nós uma espécie de cachorrinhos que funcionam a partir dos biscoitinhos que nós damos para eles quando eles rolam no chão, às vezes que nós queremos que eles rolem. Não é disso que nós estamos falando. Então, não é treinar as crianças a simplesmente obedecer, mas é oferecer para eles um modelo de como Deus fez as coisas e como elas devem funcionar, não é? Então, as relações de autoridade que existem em todos os níveis, elas apontam para a estrutura criada por Deus, mas também apontam para como as coisas devem funcionar, certo? De acordo com a vontade de Deus. No céu haverá autoridade da mesma forma. Tem a ver com estrutura, tem a ver com a maneira como Deus cria as coisas. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos nossos dias hoje, nós vemos muitos filhos que são arrogantes, filhos que gritam com os pais, filhos que não se submetem aos pais, filhos que não são, digamos assim, humildes o suficiente para se colocarem debaixo da missão ou da autoridade dos pais. Da mesma forma, nós vemos muitos pais confusos, pais que têm medo de exercer autoridade sobre os filhos. Como eu já disse para vocês no outro momento, existe uma linha de educação, e muitos cristãos têm aderido a esta linha, existe uma linha de educação onde pais são ensinados a não dizerem não em hipótese alguma para os seus filhos. Afinal de contas, o ensino deve ser positivo. A autoridade deve se demonstrar através de positividade. Veja só que aberração.
Pais que não têm, ou que não se sentem à vontade exercendo autoridade sobre os seus próprios filhos, que não têm coragem de disciplinar os seus filhos, porque entendem que isso não é o correto, que isso não vai fazer bem para eles. Pais confusos, confundidos, que não entendem, assim, a relação de autoridade que existe em todos os outros níveis, inclusive entre Deus e nós. Pais, por exemplo, que não conseguem exercer autoridade sobre seus filhos em coisas básicas, coisas simples. Eu não estou falando daquele menino que você vê no supermercado e fica com raiva, que esperneia, que rola no chão porque a mãe não botou o iogurte que ele queria no carrinho, ou naquela criança que, num momento de ira, esbofeteia ou bate no seu próprio pai. Eu estou falando de coisas que são muito menores do que isso. Muitas vezes os pais não têm estabelecido a autoridade que deveriam estabelecer. E se isso é verdade, é porque eles não entenderam bem o conceito de autoridade que há por trás de todas as coisas, não é? O conceito bíblico de autoridade, ele foi substituído por um modelo de negociação. Ele foi substituído por um modelo de concessão. E não deveria ser assim. Portanto, quando nossos filhos compreendem claramente que o sistema de autoridade vem de Deus, certo? A obediência aos pais deixa de parecer uma exigência casual. Deixa de parecer, olha, me obedece porque eu sou seu pai, pronto. Me obedece porque você tem que obedecer. Não, eles precisam entender que há uma estrutura hierárquica em todas as coisas. Não é? Por quê? Porque existe um Deus. E Deus é absoluto, e Ele é soberano, e Ele é autoridade. A única maneira de não existir autoridade é não existindo Deus, não é? Então, os nossos filhos precisam entender isso para que eles compreendam também que eles devem se submeter à nossa autoridade, não é? Então, ensinando isso aos nossos filhos, ficará evidente que a obediência é uma oportunidade de ser parte da ordem e da beleza da criação, e também um ato de confiança em Deus. Os nossos filhos precisam aprender a obedecer, não é? Por quê? Porque a relação de autoridade diz respeito à estrutura da criação. Eles obedecendo aos pais, eles estarão entrando no mecanismo, na dinâmica, na engrenagem da criação, e além disso, eles estarão também exercendo um ato de confiança em Deus. Por que é que os filhos devem obedecer aos pais? Porque é Deus quem coloca os pais como autoridade na vida dos filhos. Então, quando filhos obedecem a Deus, eles, de maneira direta e indireta, manifestam confiança em Deus, não é? Eu me submeto aos meus pais porque eu também me submeto a Deus, e é Deus quem estabelece os meus pais como sendo autoridade sobre a minha vida. Então, a nossa relação de autoridade sobre os nossos filhos ela deve permear estes conceitos, ela deve existir a partir dessas realidades colocadas aqui, tá bom? E aí eu termino aqui hoje o nosso tempo, né? E semana que vem a gente vai falar a partir do círculo da bênção. Nós vamos falar de como os nossos filhos são beneficiados quando eles se colocam de maneira adequada dentro dessa esfera de submissão dentro do lar, tá bom? Então, eu encerro assim o nosso tempo. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida.